Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, domingo, tão abençoada, nós somos agraciados por Deus com a abertura da escola dominical, com toda certeza. O Senhor tem sido generoso para conosco. Amado irmão, tenha paciência, viu? Tenha paciência. Passaremos esses dias maus, difíceis, e vamos superar com a graça do bom Deus. E acredito que logo em breve todos estaremos novamente na casa do Senhor. Muito em breve, na medida que as vacinas forem disponibilizadas, os irmãos já estão sendo vacinados, graças a Deus. Acreditamos que nos próximos meses esse processo será acelerado e assim o retorno às atividades será logo em breve, tanto do culto como da escola dominical. Será uma bênção estarmos juntos novamente. Então, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor, tenha essa esperança. Amados, estamos estudando esse trimestre as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse. É o tema do nosso trimestre. Muito pertinente, né? Desafiador para a igreja que vive os momentos que nós estamos vivendo, de desafios, de adversidades, de provações, de tentações. Então é muito oportuno esses estudos, essas aulas, esse estudo em Apocalipse, tá? Apocalipse. A nossa lição de hoje está baseada no capítulo 2, é a carta à igreja em Éfeso. A carta à igreja em Éfeso. Vamos ler o texto, vamos ler a passagem e depois faremos a devida exposição desse texto. Vamos lá. Apocalipse 2, de 1 a 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É uma referência à revelação de Jesus no primeiro capítulo, quando o Senhor se apresentou a João numa visão extraordinária. E a abertura da carta tem essa referência à visão de João. Diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O Senhor elogia aquela igreja por todos esses atributos, essas virtudes encontradas. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, que cumpre os seus propósitos em nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos, a nossa escola dominical, abençoa as famílias, as crianças, os jovens. Ó Deus, tem misericórdia, seja com todos nós, ó Senhor, falamos ao coração através da palavra do Senhor e particularmente a nós através desse texto. Tem misericórdia, perdoa nossos pecados. Tem misericórdia de nós, purifica nosso coração, ó Pai amado, de toda injustiça, de toda impureza, dos nossos pensamentos, do nosso olhar, do nosso agir, do nosso falar. Tem compaixão de nós, ó Deus, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, a questão que vamos abordar nesta manhã é a seguinte: como a igreja pode se manter doutrinariamente saudável e ao mesmo tempo exercitar verdadeiro amor a Deus e ao próximo em um ambiente hostil? É a lição que temos aqui nesta experiência da igreja em Éfeso, naquele tempo, com a carta de Jesus àquela igreja. É a nossa também.
como a igreja pode, nos dias de hoje, se manter fiel na doutrina, exercitar o amor de verdade uns para com os outros e ser santa no meio de uma sociedade anticristã, no meio da imoralidade, da corrupção, da idolatria e do pecado. Como ser fiel, santo e amoroso, apesar das dificuldades? É essa questão que vamos trabalhar nessa manhã. Acompanhe, por favor, o estudo desse texto. Acompanhe, por favor. O objetivo desta lição será reconhecermos a direção de Jesus sobre a sua igreja. Como é importante para nós sermos lembrados disso, a direção de Jesus sobre a sua igreja. Segundo lugar, reconhecermos o seu conhecimento de todas as nossas obras e perseverança. Isso é importante também. Sermos lembrados que Jesus nos conhece, conhece a sua igreja, conhece o seu povo, suas virtudes e seus pecados. E finalmente, no estudo da palavra, sermos exortados a preservar o amor e a nossa fidelidade a Cristo. Que possamos atingir ao final desta lição esses três objetivos. O estudo, a nossa lição está dividida assim em 6 partes. Vamos abordar, falar sobre a cidade de Éfeso, para entender o contexto da mensagem. Nós vamos falar sobre a identidade de Cristo, como ele se apresenta àquela igreja, para entender o teor da sua exortação. Vamos estudar também os elogios que Jesus faz à igreja, a repreensão que Cristo faz à igreja, um chamado a arrependimento a ela diante daquela situação e contexto, e finalmente a promessa do Senhor Jesus àquela igreja. Essa estrutura, meus irmãos, da identidade de Cristo, os elogios, repreensão, o chamado arrependimento e a promessa, essa estrutura basicamente está presente em todas as demais cartas. Nas 7 cartas vamos encontrar estes elementos, né? A identidade do Senhor, os elogios, ou repreensão, um chamado arrependimento e a promessa. Aqui, como aqui em Éfeso, será o primeiro objeto de estudo, vamos assim trabalhar, tá bom? Bom, primeiramente, né? Carta à igreja em Éfeso. Olha, a importante cidade de Éfeso. Eu já falei sobre isso na primeira lição, na introdução ao livro, a importância de Éfeso. Você viu de base do apóstolo Paulo no seu trabalho missionário. Ele ficou um bom tempo na cidade de Éfeso, de onde fez o centro de atividade missionária, as outras cidades ali na Ásia, né? Éfeso era uma cidade muito rica, é uma cidade de uma grande importância histórica, comercial e religiosa. Para Roma era um avançado posto administrativo, estrategicamente para Roma era importantíssima a cidade de Éfeso. Um centro comercial porque estava num ponto geográfico muito significativo de ligação do Oriente e o Ocidente ali na Ásia, né? E por ser uma cidade portuária. Era um centro também muito de adoração, de idolatria. O centro de adoração à deusa Ártemis, chamada a Diana dos Efésios. Isso é muito importante. Era uma deusa assim, reverenciada, venerada, adorada por toda a região da Ásia e fora da Ásia, né? Então, e havia ali, por conta disso, já falei um pouco na primeira lição também, um templo suntuoso para Diana e todo um comércio em volta, em torno daquela idolatria, ou seja, a cidade religiosamente se voltava para aquele culto pagão. Envolvia as pessoas, envolvia o comércio, envolvia a busca, né, de um Deus falso, ou seja, esse é um ambiente religioso em que Paulo estabeleceu a igreja em Éfeso. Nasceu aquela igreja em Éfeso. Como eu já disse, ali se encontrava o templo de Diana e um imenso teatro que comportava cerca de 24 mil pessoas. Era uma cidade de muito movimento, muito agitada, é um lugar propício aí para a pregação do Evangelho, mas também um lugar propício para ver os desafios do mundo e da sociedade do seu tempo.
Paulo enfrentou isso com muita inteligência, com muita sabedoria, e a igreja em Éfeso nasceu nesse contexto mesmo, né? Havia ali, que é importante para nosso entendimento, um templo dedicado ao imperador romano. Havia o chamado culto ao imperador, onde as pessoas tinham que adorar, levantar tributos ao imperador, adorar, venerar o imperador. Roma era adorado, o imperador era endeusado. Então havia todo um sistema muito interessante, religioso, pagão em torno disso. E os cristãos sofreram, nesta época do livro de Apocalipse, muito mais por conta disso, por conta deste culto ao imperador, do qual os cristãos não participavam desse processo, né? Então, e foi por isso acusado pelos demais cidadãos de traição a Roma e traição à cidade, né? Então os cristãos foram perseguidos muito por conta desse culto ao imperador. A cidade de Éfeso, então, a igreja em Éfeso, né, que nasceu ali pelo ministério dos irmãos, depois fortalecido por Paulo, ali naquela região, ela enfrentava uma sociedade próspera, rica, porém hostil ao cristianismo. Tá? Então entenda isso, uma cidade cosmopolita, uma cidade movimentada, uma cidade desenvolvida, porém hostil à igreja, é o mundo, né? É o mundo que tem um conflito contra a igreja. Aí a igreja lá em Éfeso já sofreu isso, porque prevalecia naquela cidade, meu irmão, muita idolatria por conta da Diana, a Diana dos Efésios, e tudo em torno disso, né, a devassidão. Os cultos tinham um elemento sexual e moral, muitas vezes envolvido nisso, né, e um paganismo muito forte, o culto ao imperador, ou seja, era uma cidade religiosa, uma cidade, uma força espiritual assim muito forte, né, contrário ao cristianismo. Não era um ambiente fácil. O nosso querido autor da revista, ele faz uma citação interessante de um filósofo grego, Heráclito, que nasceu em Éfeso. Ele afirmou que nem entre os animais se via tamanha promiscuidade como nos cidadãos efésios. Olha que interessante e pesada esta afirmação, né? Para mostrar a devassidão moral daqueles dias. Como ser um crente santo num ambiente desse? Os irmãos vão de lembrar todo o contexto também da carta de Paulo aos Coríntios, e a cidade de Corinto também, muito semelhante a essa, uma cidade próxima, uma cidade comercial, e muito pagã, e muito devassa, muito assim, uma qualidade muito das cidades daquele tempo, daqueles dias. As cidades mais desenvolvidas eram assim, eram cidades fortemente religiosas, né? E devassas. Como ser a igreja em Éfeso nasceu nesse contexto. A igreja, aqueles irmãos aprenderam o evangelho, conheceram o evangelho neste contexto. Eles foram tirados desse contexto, né, de idolatria e de imoralidade. Comece a pensar em nós. Comece a pensar também. Pense um pouquinho na igreja contemporânea, na igreja de hoje. Os nossos desafios também. Comece já a pensar os desafios que temos para preservar a nossa fé e a nossa santidade no meio né, do ambiente que nós vivemos, contrário ao Evangelho, né? E o ambiente moral que nós também enfrentamos, tá? A carta fala da identidade de Cristo, tá? A identidade de Cristo que está nos versículos assim, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá? Então assim que o Senhor se apresenta aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha que interessante, né? Segura em sua mão, está no meio da igreja. Ele se apresenta assim. Cristo se identifica de 2 maneiras, né? Que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. As 7 estrelas são 7 anjos, os 7 candeeiros, as 7 igrejas. O Senhor tem em suas mãos as igrejas e o Senhor anda no meio da igreja. O Senhor está presente e o Senhor governa.
Jesus segura 7 estrelas em sua mão direita. O que significa? Que está enaltecendo a autoridade de Jesus, a soberania de Jesus sobre todos os seres, inclusive sobre a igreja e sobre os anjos, sobre os pastores, os líderes da igreja. Estão sob o comando do Senhor Jesus. Ele tem em suas mãos as 7 estrelas. Que bênção, que imagem, que realidade. O Senhor é o cabeça da sua igreja. Ele sempre foi e sempre será o cabeça da sua igreja. E ele a governa. A mão direita no Antigo Testamento, ela revela soberania. Portanto, os anjos mensageiros estão obedecendo sempre ao comando do Senhor, comunicando apenas as palavras por ele determinadas a cada igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Esmirna, diz o Senhor, escreve. Ou seja, a mensagem ela é levada assim de uma forma fiel, porque estão obedecendo àquele que tem o comando de todas as coisas. Assim, aquele que comanda e dirige a minha vida, as nossas vidas e a vida da sua igreja, né? Ele anda no meio, entre os candeeiros. Ele está presente com a igreja. Amado irmão, o Senhor está presente com a sua igreja, sempre cuidando e governando. O Senhor está presente entre nós. Vivemos um tempo tão estranho, né? Uma época tão difícil. Quem de nós imaginava passar por essa situação que estamos vivendo hoje? Quem de nós imaginava isso no seu coração? Mas estamos passando e temos que superar, e temos que enfrentar, e vamos adiante com a segurança de que Jesus está entre nós. O Senhor Jesus está entre nós, cuidando, governando e guardando a sua igreja, sempre, meu irmão. Ela é dada porque os 7 estrelas indicam os ministros das igrejas, os verdadeiros embaixadores de Cristo. Essa é uma das interpretações da passagem. Ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Sardes, é uma referência ao instrumento usado por Deus para pastorear e guiar a sua igreja. Ou seja, e a igreja em Éfeso tinha sido atribulada por falsos apóstolos, né? Falsos apóstolos, conforme o versículo 2, assim, olha: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então Jesus aqui já elogia a igreja, porque entre eles existiam falsos mestres, falsos apóstolos, e eles rejeitaram aqueles falsos mestres. Meus irmãos, e nós? Estamos cercados de tantos falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos pregadores. Como discernir, meu irmão? Como discernir? E como tratar? Como é importante a igreja ter esse discernimento. Éfeso teve essa fidelidade à sã doutrina, porque aquilo que ultrapassar a sã doutrina, o Evangelho de Cristo conforme o Novo Testamento, conforme as Escrituras Sagradas, o que passar da palavra, o que passar da Bíblia, né? O que ultrapassar a Bíblia, meu irmão, nós devemos considerar como anátema e rejeitar, como Paulo fala na sua carta aos Gálatas, né? Éfeso teve essa atitude, né? Então, a esta igreja é dada a segurança de que o Filho do Homem, exaltado em glória, governa as estrelas e anda no meio dos castiçais. O Senhor governa a sua igreja, está presente na sua igreja. Glória a Deus por isso. Que bênção, que segurança a igreja verdadeira tem no Senhor Jesus. Não está nas mãos dos homens, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor e o Senhor está cuidando dela e dirigindo ela. Que bênção. Que ensino importante, né, para os nossos dias, né? Para os nossos dias, que os homens ficam ouvindo tantas coisas, né? Ouvem tantas coisas, mas não ouvem a palavra de Deus, né? Fecha a Bíblia e fica ouvindo aí os falsos profetas, as falsas mensagens, né? E ficam se perdendo e confusos, né? Ficam confusos. Os crentes, os cristãos, confusos e perdidos, né? Quem é que está com a verdade? Quem é o quê? Então, volta para a palavra do Senhor que vai encontrar segurança no seu coração, né, meu irmão? Com certeza. E Jesus elogia a igreja. Ele elogia a igreja. Versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus,
E no versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer, diz assim o texto. Que interessante, né? A igreja é elogiada pela sua obra, pelo seu trabalho e pela sua perseverança. Perseverança, tá? Perseverança. Esses elogios demonstram que aquela igreja, ela manteve a sua fidelidade confessional, a doutrina e o seu rigor ético, ou seja, se mantendo santo, né, santa, no meio da imoralidade, da corrupção, da devassidão, da perda do pudor, né, moral que havia na sociedade. Apesar de todo esse ambiente contrário de idolatria e imoralidade, ela se manteve fiel, ela se manteve saudável, firme, né? Apesar de todo o ambiente. Então, seja amado, assim, o contexto difícil que nós enfrentamos, os dias maus, pecado para todo lado, adultério, devassidão, os valores, a família desconstruída, né? O comportamento humano sendo distorcido completamente, as relações humanas distorcidas. Amados, apesar de tudo isso, a igreja fiel permanece santa. É o desafio para nós também, nossa geração, permanecer firme e perseverante apesar da dificuldade. Ela não foi vencida, aquela igreja não foi vencida pelos vícios do seu tempo, pelos erros e pelas imundícies daquela cidade, mesmo debaixo de ameaças e perseguição que eles sofreram, ela não foi vencida. Ou seja, não temos que ser vencidos pela pressão do mundo. O mundo pressiona mesmo, pressiona para nós adotarmos os seus conceitos, as suas ideologias, né, os seus valores morais distorcidos. O mundo pressiona para nós invertermos a coisa, o errado ser certo, o mal ser bem, o bem ser mal. O mundo pressiona para nós admitirmos a sua cultura, né? A sua visão da vida e da realidade. Mas a igreja, ela não é vencida nem sufocada pela pressão do mundo. Ela não tem que ceder jamais ao mundo, né? Jamais ao mundo. Mesmo sendo perseguida por causa disso, ela fica firme, ela fica em pé. Ela diz não ao erro, ela diz não ao pecado, diz não àquilo que desagrada a Deus. Ela permanece firme. No caso de Éfeso, ela permanecia firme, mesmo passado 30 anos da sua fundação, lá nos dias de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo esteve ali trabalhando, solidificando aquela igreja ali em Éfeso. Depois Paulo deixou essa igreja aos cuidados de Timóteo, e depois, posteriormente, ela foi assim pastoreada pelo apóstolo João, já na época aqui do Apocalipse, né? Já tinha assim João presente aí naquela região. Jesus elogia também, é interessante isso, né? Ela é elogiada pela intolerância. Intolerância ao pecado, ao erro, à heresia. Porque a igreja tem que ser intolerante, sim. Intolerante àquilo que contraria Deus. Intolerante ao pecado. Intolerante àquilo que contraria a palavra de Deus. A igreja é elogiada por sua intolerância com falsos ministros e falsos apóstolos, achando-os mentirosos e os rejeitaram. É o que diz o versículo 2. Puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos. E não eram, diz João, e não são. E os achaste mentirosos. Porque assim a igreja sadia. A igreja avalia a sã doutrina, não pelas suas emoções, não pelos seus sentimentos, não pelas suas impressões subjetivas, não pelas suas experiências pessoais. A igreja sadia, como os crentes em Bereia, analisa e avalia tudo à luz das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa referência. Saiu da Escritura Sagrada, nós estamos no campo aberto, numa areia movediça. Então, a base segura da igreja, que se mantém firme na palavra, na doutrina e fiel ao Senhor até Jesus voltar, é a palavra do Senhor. O que sair da palavra, ou que perverter a palavra, eu e você temos a obrigação de rejeitar como anátema mesmo, né? Rejeitar e desprezar. Em todas essas provas, esta igreja se tinha sido leal. Éfeso foi. Nesse ponto, aquela igreja, passados 30 anos, perseguição, dificuldade, um ambiente hostil, ela foi fiel à doutrina, ela não esmoreceu, ela não desfalecera. Que bênção. E Jesus elogia, Jesus reconhece
Né? A carta está dizendo, Jesus reconhece, eu conheço as tuas obras, a tua perseverança, né? A tua perseverança. Paulo já tinha advertido os presbíteros dessa igreja em Éfeso, lá em Atos capítulo 20, quando Paulo estava se despedindo para ir a Jerusalém. Ele sabia que não teria oportunidade de voltar mais ali, e dali seria preso, iria para Roma. Ele já tinha essa percepção dada pelo Senhor. Então ele manda chamar os presbíteros da cidade de Éfeso até a cidade portuária de Mileto, onde e tem uma reunião emocionante com aqueles presbíteros. E ele se despede. Está no capítulo 20 de Atos. Eu vou colocar aqui os textos para o irmão lembrar. Atos 20, 28 a 30, Paulo diz assim: atendei por vós dizendo aos presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo já estava advertindo, preparando aqueles homens líderes do que ia acontecer após a sua partida. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso é muito importante, irmãos. Os hereges, os falsos ensinos, elas brotam de dentro da própria igreja. De dentro da própria igreja. Os falsos mestres, as doutrinas erradas, as distorções, nascem no próprio berço da igreja. É muito interessante ver isso. Paulo já estava advertindo os líderes de Éfeso, os presbíteros, quanto à situação aqui, já nos seus dias, que eles iriam enfrentar nos anos seguintes as heresias, os falsos mestres. Já nos dias de Paulo, imagina passando 2000 anos, amados, 2000 anos de história do cristianismo. História de perseverança, fidelidade, mas história também de afastamento de Deus, de idolatria que invadiu a igreja, de muitas heresias que invadiu a igreja. São 2000 anos conturbados de lutas, conflitos, que o povo do Senhor tem passado para purificar a sua igreja, É assim a realidade, e temos que estar alertas também quanto às heresias do nosso tempo, quanto aos falsos ensinos do nosso tempo, que às vezes não estão lá fora. Os falsos ensinos não estão lá fora. Os falsos ensinos e heresias estão no ambiente do cristão, na cristandade. E aí nós temos que discernir aquilo que não vem do Senhor, que vem de lobos vorazes que não poupam rebanho. Éfeso venceu esta prova. Esta prova eles venceram, né? Foram fiéis à doutrina, à sua fé confessional. E foram firmes diante do mundanismo, né? Uma coisa interessante aqui, que nós vamos destacar no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha só. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, disse Jesus. Olha só, Jesus elogia a igreja porque eles odiavam a obra dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Era um grupo herético e liberal que assolava as igrejas na Ásia. Tá? Ou seja, eles transmitiam falsos ensinos liberais, levando os cristãos a um não comprometimento com o Senhor e um comprometimento com o mundo, com o ambiente pagão. Ou seja, assim, estava afetando, arrasando as igrejas na Ásia naquele tempo. Provavelmente esse chamado grupo de Nicolaítas é o mesmo grupo que aparece no versículo 14 na igreja de Pérgamo, que fala assim: aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, e no versículo 20 também, aqueles que toleram os seguidores de Jezabel, na igreja em Tiatira. Muitos acreditam que representam o mesmo grupo, ou seja, a mesma escola de hereges, ou seja, pessoas dentro da igreja, incentivando os irmãos assim, a uma vida devassa, a comprometimento com o pecado, com o mundo, de alguma maneira, sabe? Dividindo os cristãos. Aí a exortação a Éfeso assim: olha, que bom, vocês odeiam esses nicolaítas, esses liberais, esses hereges, que Jesus fala, eu também odeio.
Parece que eles eram indivíduos que não somente eles se recusavam a se abster dos banquetes imorais e idólatras dos pagãos, nos cultos a Diana, ao imperador, sempre tem essas experiências mundanas, né? E como também tentavam justificar essas práticas pecaminosas, levando os crentes fracos junto com eles. Como é importante a exortação de Jesus. Ele odeia qualquer comprometimento com o mundo. Jesus odeia qualquer comprometimento com o mundo. Não tem como ser um crente santo, um crente consagrado, um crente realmente dedicado e ter uma paixão com as coisas desse mundo, coisas mundanas, e se deixar levar pelos comportamentos imorais desse mundo, achando-os naturais e normais. Não, o cristão não. Veja só o que diz Tiago na sua carta, capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o cristão que tem uma vida santa tem que começar a dizer não às coisas, os prazeres, as tentações, as cobiças tantas, as concupiscências tanto que este mundo oferece. O crente tem prazer nas coisas do Senhor, nas coisas santas, nas coisas que agradam ao Senhor. E tem que desprezar as coisas que comprometem a tua relação com Deus, relação de santidade. Tem que desprezar aquilo que compromete a sua retidão espiritual, a sua retidão moral. O crente tem que dizer não ao mundo, né? E assim eles são elogiados por causa disso, né? Bom, vamos à repreensão de Cristo. Até então, Jesus vem elogiando, vem alistando as coisas boas daquela igreja em Éfeso, e tinha. Que virtudes? Uma igreja fiel, uma igreja que se manteve santa, mesmo no meio da imoralidade e da devassidão, mas tinha um problema, tá? Tinha um problema. De repente, vemos uma acusação, está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que coisa! Uma nova geração de crentes tinha se levantado, são 30 anos, se passaram desde o começo. Se levantou uma nova geração que perdera aquele entusiasmo inicial, aquela devoção a Cristo, lá no começo do Evangelho em Éfeso, no começo da igreja em Éfeso. O primeiro amor sugere aquele amor do início, aquele início da nossa caminhada cristã. Quando vivemos dias de intensa consagração, disposição, voluntariedade, sabe? Estamos abertos, estamos felizes, estamos alegres, temos prazer em tudo, gostamos de tudo. Os irmãos, a comunhão, os encontros, as reuniões, os trabalhos, as pregações, as oportunidades, tudo é novo, tudo é gracioso. Tudo é precioso, as pessoas são importantes, a igreja é importante. Esse primeiro amor é tão fundamental na vida do crente, né? Esse entusiasmo, o entusiasmo da fé, foi alcançado pela graça, está vislumbrando esse momento especial com o Senhor, com a igreja, com os irmãos. Que alegria, que bênção, que bênção. É este primeiro amor, essa experiência, esse encantamento, esse entusiasmo da fé dos primeiros dias que o Senhor Jesus está chamando de volta aquela igreja em Éfeso. Eles perderam aquilo. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles para que perdesse aquele entusiasmo, aquele vislumbre, aquele primeiro amor ao Evangelho, a Deus e ao irmão, ao próximo? No começo, eles amavam a Deus e ao próximo e resistiam às tentações da cidade e dos falsos apóstolos. E agora? E agora? Jesus fala: tenho porém contra ti esse pecado. É um pecado. É um pecado. Com o passar das décadas, provavelmente sofrendo as privações, a intensa perseguição
contínua perseguição, do ambiente hostil ali na Ásia, em Éfeso em particular. Embora a igreja tenha se mantido fiel no sentido da doutrina, se manteve fiel, não se deixou levar pelos falsos apóstolos, nem heresias, ela enrijeceu o coração. Ela esfriou o coração, ela endureceu o coração e se afastou do primeiro amor. As dificuldades, as lutas, às vezes fazem isso acontecer no coração de um crente. Os tempos, as mudanças. Jesus já havia alertado os seus discípulos, lá no seu sermão profético, de que o amor se esfriaria. Vamos ver esse texto, Mateus capítulo 24, versículo 11 e 13. Diz assim, Mateus 24, 11 e 13, no sermão profético de Jesus, ele já havia dito: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe o que é isso? Falsa paz, falsa prosperidade, falsa espiritualidade. O que tem de falso profeta, sabe, anunciando um paraíso na terra, de vitória, de gozo, de triunfo, de paz, de mentira, enganando muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado se esfriará, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha a profecia de Jesus. O amor se esfriará de quase todos. É o que estava acontecendo já, com os irmãos da igreja em Éfeso. Ia se passar apenas 30 anos, quando eles receberam o evangelho no ministério de Paulo e os demais missionários. Apenas 30 anos. E já estavam perdendo o primeiro amor. É o desafio da igreja em todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações, e cada uma com suas peculiaridades, seus desafios, suas dificuldades, suas guerras, seus conflitos, perseguições, nos vários continentes e nos vários contextos históricos. A igreja atravessando a história, enfrentando todos os desafios do mundo, o desafio maior de não ser vencida na sua fé e não ser vencido no seu amor. É o que nós estamos chamados hoje em dia, a permanecermos firmes na fé, em nossa convicção em Jesus, firmes na fé, e ao mesmo tempo mantemos o mesmo amor ao Senhor, o mesmo amor, encher nosso coração para com o Senhor, para com sua igreja, para com a palavra, fé e amor. É o desafio dos nossos dias, com certeza. Certamente que havia em Éfeso obras, havia trabalho, havia perseverança, mas tudo isso pode estar presente e mesmo assim haver decadência no amor, esfriamento no amor. Pode haver muito trabalho, muita obra, tudo certinho, tudo direitinho, mas às vezes sem amor. Assim também o membro da igreja. O membro da igreja, ele pode muito bem regular sua frequência aos trabalhos, ao comportamento, à rotina religiosa, tá? A religiosidade nossa, ela não é padrão, não é régua para medir a nossa espiritualidade. Os fariseus eram muito religiosos, e muito mais que nós. E Jesus fala aos discípulos que a justiça deles teria que ser maior do que as fariseus e os escribas. Porque a justiça do crente está além da religiosidade, de cumprir mecanismos de comportamento. Está no seu coração, na sua convicção, na sua esperança, na sua firmeza, na sua fé, na alegria do Espírito Santo, na sabedoria de viver, na sabedoria de tratar as pessoas, na sabedoria e na essência do seu evangelho, crido, anunciado, proclamado e vivido em sua vida. É a essência da vida de um crente, Isso transcende o comportamento religioso, que é resultado mas não é o suficiente. Tem que haver essência, fé, amor, perseverança. Então, o membro da igreja pode estar frequente em tudo. E às vezes, mesmo assim, está longe da fé e sem o amor de Deus.
e muitos esfriarem desse amor. Que chamado, que preocupação. Olha, principalmente agora, meus irmãos, nessa época de pandemia, em que nós estamos há um ano já afastados, sem os trabalhos normais da igreja, sem escola dominical principalmente. Os cultos voltaram, período, e vão voltar logo em breve, mas já estamos um ano sem a escola dominical presencial, sem as atividades, por exemplo, das sociedades internas presenciais. Um ano já como igreja local, estou chamando a atenção. Que desafio! Quantos permanecem firmes apesar de toda essa dificuldade? Quantos permanecem ainda alegres, animados na fé, entusiasmados na fé, em plena comunhão com a igreja, com Jesus, com o Senhor, apesar desse um ano de afastamento? Mas quantos que você sabe, irmãos, entre nós, não estão desanimados, não estão ali entristecidos, não estão ali meio que afastados? Alguns sinais do esfriamento, quando as pessoas perdem o gosto com as coisas espirituais, o prazer com as coisas espirituais. Quando as pessoas já não começam mais a assistir uma aula de escola dominical, porque é gravado agora, por exemplo. Mas é o que nós temos, graças a Deus ainda o temos. E se não tivesse isso nesse período de pandemia? Mas muitos não, reclamam, murmuram, desanimam, não assistem, não se alimentam. Não se alimentam com uma aula de escola dominical, não se alimentam com as mensagens, com os cultos, com os estudos bíblicos que são proporcionados pela igreja. Às quartas-feiras estamos ministrando a palavra do Senhor para trazer encorajamento e conforto ao coração. Às quintas-feiras o pastor Wellington igualmente trazendo estudos preciosos. Tudo isso para alimentar o povo do Senhor. Tantas experiências, e ele começa a desanimar e começa a não dar tempo à sua leitura da Bíblia, e começa a não orar como antes, e começa a encher o seu tempo com outras atividades. E olha que o diabo vai roubar realmente seu tempo, meu irmão, vai roubar o tempo, vai colocar outras coisas, outros interesses, outros prazeres, e o mundo tem muito atrativo aí para tomar o seu tempo. Alguns estão sendo vencidos pelos cuidados desse mundo, e por isso estão esfriando e desanimando. E meu irmão, tome muito cuidado para não cair naquelas armadilhas e sutilezas de Satanás dizendo o que a igreja não está fazendo por ele, o que a igreja está errando. Espera aí, toma muito cuidado antes de fazer seus julgamentos, seus juízos sobre a igreja e sobre os líderes da igreja e sobre o que a igreja está e quem é a igreja. Tome muito cuidado, meu irmão, é um campo de temor. Porque é uma reação pessoal, individual, que todo crente é chamado a perseverar no Senhor. A palavra é ministrada, o Espírito está operando. Mas as pessoas estão esfriando pelas suas próprias decisões, abraçando o mundo e virando as costas para o Senhor. Essa igreja foi assim. É por isso que vemos um chamado ao arrependimento. Desde o texto assim, olha, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. De onde caíste? A igreja caiu em pecado. O pecado do esfriamento no amor. É um pecado. E Jesus está relembrando a igreja para lembrar de onde caíste, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. É assim que o Senhor trata a sua igreja. É assim que o Senhor trata comigo. É assim que o Senhor trata conosco. Somos trazidos à memória diariamente pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, e trazer a memória, quando diz assim, lembra-te, pois, é a oportunidade para corrigir o que precisa ser corrigido. Que bom quando nós somos exortados, é o Espírito do Senhor falando através da palavra, para que nós sejamos corrigidos pelo Senhor. Que bom que somos repreendidos às vezes na palavra, para corrigir nossos caminhos, nossas ações. Eles precisavam se arrepender do seu pecado e voltar-se para Deus novamente. Quando a igreja é acusada de pecado, não deveria haver demora em se arrepender. É uma prática que se espera do crente durante a sua vida. Quando Deus fala ao seu coração, meu irmão, para mudar alguma situação, algum comportamento, alguma atitude, volte imediatamente e peça perdão a Deus. Não demore a reconhecer o seu próprio pecado, se arrepender diante do Senhor, pedir perdão a Deus. Nós temos uma tendência natural, de Adão mesmo, temos dificuldade em ver nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Temos uma facilidade
gigantesca em ver o erro no olho do outro, na vida do outro. Somos assim especialistas. Somos especialistas em ver o pecado na vida do irmão. E somos tão difíceis, endurecidos de coração para enxergar nossos próprios pecados. E esse é o caminho da santidade, é o caminho do amor, é quebrantamento. Quebrantamento. Volte o coração a si mesmo. Aonde estão os teus erros, tuas omissões, tuas negligências, teus pecados ocultos, o nosso pecado oculto. Arrepende-te. Como pecadores, estamos sujeitos à corrupção, todos nós, meus irmãos, todos nós. E o nosso Senhor Jesus sabe muito bem disso. A igreja é exortada a refletir sobre a sua queda, como nós o somos. Refletir onde estamos errando, onde estamos falhando, onde estamos pecando contra o Senhor. E se arrepender. Arrepender é a mudança de mente. É reconhecer, estou errado, Senhor, tem misericórdia. Dá meia volta. O arrepender dá meia volta. Como diz o texto, e volta à prática das primeiras obras. Porque o verdadeiro arrependimento resulta não apenas no remorso, sentir tristeza por alguma coisa feita. Não, é meia volta. É consertar, é retomar o caminho, é sair do caminho errado e voltar para o caminho certo, voltar a fazer a coisa certa. Aí a ameaça do Senhor Jesus, olha, versículo 5, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. É a ameaça do Senhor. Cristo alerta a igreja com a ameaça de que moveria o seu candeeiro do lugar, se não se arrependesse, se não voltasse atrás. Amados, essa é a palavra para nós hoje em dia, para a quarta igreja. Deus mostra para nós onde estamos falhando, onde estamos pecando contra o Senhor. Mostra o meu coração, mostra o nosso coração a cada um de nós, para corrigirmos. Ou então ela perderia a sua luz. Mover o candeeiro é a ideia da luz. Perderia a sua luz. Ou ela deixaria de ser igreja, caso não se arrependesse. O autor da nossa revista faz uma interessante citação de um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia, que foi contemporâneo de João no final do primeiro século, né, foi desses dias, e esse importante pai da igreja, ele escreveu uma carta, entre outras obras que ele assim fez, uma carta à igreja em Éfeso, cerca de 10 anos depois da época do apóstolo João. E nessa carta, ele sugere, pelo teor da carta, que aquela igreja, ela ouviu a mensagem de Jesus. E houve mudança de comportamento, houve arrependimento, e houve, assim, um retorno à prática do primeiro amor. Uma boa citação do nosso autor, interessante isso, né? Que houve um efeito positivo naquela igreja lá. É um testemunho histórico esta carta, né? Esse texto desse nosso pai da igreja sobre a igreja de Éfeso e sobre essa experiência do Apocalipse, né? Vamos caminhar, concluindo nossa lição. A promessa de Cristo. Jesus, ele termina a carta com uma palavra de encorajamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, é a fórmula padrão dirigida a todas as 7 igrejas, tá? Vai se encontrar no capítulo 2, versículo 11, versículo 17, versículo 29, no capítulo 3, versículo 6, no 13 e 22, ou seja, em cada uma das igrejas, ele termina com este chamado, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, quem é a verdadeira igreja, os eleitos do Senhor, né, aqueles que são regenerados do Senhor, a verdadeira igreja de Jesus é sensível à voz do Espírito Santo, falando através da palavra, e entendendo a exortação e respondendo a essa exortação. E a promessa final é: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que promessa grandiosa! Aliás, todas as cartas vão terminar com uma promessa de vida, promessa de vitória. Aliás, o livro de Apocalipse é um livro de promessa e de vitória à igreja. A igreja, mesmo hostilizada, a igreja mesmo perseguida, a igreja mesmo cercada de heresias, de imoralidade, de devassidão,
A igreja ela é vencedora, ela sempre será vencedora, né? Então, e a promessa e a recompensa da igreja é assim, nessas cartas maravilhosas aqui, para confortar o meu e o teu coração com as promessas da eternidade, as bênçãos do futuro, o galardão futuro para mim e para você e para a igreja do Senhor. Aos vencedores, a igreja é a igreja militante e triunfante, aquela que vence as tentações, as lutas, as batalhas, e em Cristo ela é vencedora. E a promessa é se alimentar da árvore da vida no paraíso de Deus, uma referência à eternidade, ao reino de Deus, novos céus e nova terra, que lá no final de Apocalipse virá descrito de uma forma extraordinária, o estabelecimento, a consumação de todas as coisas, e os vencedores vão desfrutar desse gozo eterno, da presença do Senhor, do reino eterno, do reino com o Senhor para sempre. E essa é interessante, essa referência à árvore da vida, porque aí nem vamos entrar muito no contexto, né? Lá em Gênesis, vocês lembram, amados irmãos, da promessa do Senhor, se Adão e Eva cumprissem, para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? que ele estava, né? E comesse tudo que estava, e desfrutasse das bênçãos do paraíso, e havia no centro do jardim a árvore da vida, ou seja, a promessa que Adão e Eva perderam, eles perderam porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, permanece para nós até hoje, ou seja, aquilo que eles perderam em Cristo nos é restaurado. Desfrutar e comer da árvore da vida no paraíso de Deus, o paraíso perdido por Adão e Eva, o paraíso restaurado em Cristo, e que será o ambiente e a habitação final do povo do Senhor. O acesso à árvore da vida altera os efeitos da desobediência provocados pelos nossos pais. Nós, em Cristo, teremos acesso à árvore da vida, lá de Gênesis, lá da criação. O acesso ao paraíso é um privilégio dos crentes fiéis que perseveram até o fim. Esse que o crente espera, essa certeza do eterno, do céu, de novos céus e nova terra, do paraíso de Deus, da habitação celestial. Em cada carta, no finalzinho de cada carta, um detalhe desta experiência extraordinária, é o mundo vindouro, é o mundo por vir, é a nossa experiência, a experiência da igreja do Senhor. Fiel agora, desfrutando da glória futura. Conclusão, meu irmão, vamos lá. Nós vimos 5 pontos nessa lição tão preciosa. Os detalhes da cidade de Éfeso, uma cidade rica, próspera, porém pagã, religiosa e devassa. A identidade de Cristo, aquele que segura nas mãos os 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Os elogios à igreja quanto à sua fidelidade, à sua perseverança e ao seu trabalho. A repreensão de Cristo, por causa, se afastaram do primeiro amor, e Jesus, como sempre, convida o povo ao arrependimento, a voltar lá atrás. E a promessa final de Cristo, de que eles haveriam de comer da árvore da vida, ter acesso à árvore da vida no paraíso de Deus. Que bênção, tá? 3 lições para mim e para você, amado, pensar. Cristo está no meio da sua igreja e a governa. Hoje está presente o Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, e Ele governa a sua igreja, Ele controla a sua igreja, Ele conduz a sua igreja, Ele guarda a sua igreja, tá? Saiba disso, guarde isso no seu coração. A igreja é de Jesus. Cristo reconhece o trabalho da igreja, a perseverança e a firmeza. Cristo reconhece o nosso trabalho, nossa dedicação. É como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, o nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Nunca será em vão. Que bênção. E finalmente Jesus exorta a sua igreja a preservar sempre o primeiro amor. Não permita que nada esfrie a tua fé e teu amor a Jesus, teu amor a Deus, o teu amor à palavra, o teu amor à igreja, o teu entusiasmo não seja vencido pelo mundo, pelos cuidados do mundo, pelas lutas do mundo, pelas tentações do mundo. Que nem as pessoas, nem as decepções da vida, nada disso esmoreça o teu entusiasmo na fé cristã, o teu amor ao Senhor, o teu amor, como no começo, o teu amor lá. Quanto tempo você é convertido? Há quanto tempo você caminha com o Senhor? Você lembra o seu começo, o entusiasmo? Renove isso no teu coração. Restaure isso na tua vida, amados. Restaure sempre. É a exortação aqui do Senhor Jesus à igreja em Éfeso. E certamente é a exortação
da sua igreja, a nossa igreja nos dias de hoje. Dias de pandemia, dias de afastamento, muita dificuldade. Tá difícil. Firme, irmão, firme no Senhor, firme. As coisas vão voltar ao normal, com certeza. Nós vamos superar tudo isso, esses tempos maus, mais fortes, amando mais o Senhor, dando mais valor às coisas do Senhor, mais valor à igreja, mais valor aos irmãos, aos trabalhos, a estar junto com os irmãos, valorizar as coisas simples. Que Deus nos abençoe, que possamos voltar com o nosso amor renovado em Cristo Jesus e no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por estar nos acompanhando nesta aula. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a nossa igreja, sobre a sua família, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor, meu irmão. Aqui, só para finalizar, são as ruínas da antiga cidade de Éfeso, lá na Turquia, atual Turquia, na Ásia. Era a antiga Ásia Menor, província romana. Aqui nós temos ainda preservados as ruínas da cidade, com as colunas do templo de Diana, majestoso, ali ainda preservados com o tempo, assim. Aqui os turistas visitando as ruínas de 2000 anos, né? São 2000 anos de história, ou seja, elas testemunharam dias gloriosos de uma igreja perseverante e fiel ao Senhor, amada pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, amados. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.